Você sabe que existe um ministério e uma palavra judaizante para aqueles que vivem a lei e uma palavra libertadora, a graça de Deus, para o povo de origem gentílica? Nós vamos conversar sobre isto. Bem-vindos, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus. Olha só como é que o apóstolo São Paulo voltou com a igreja dos Gálatas e diz assim, capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbem querem perverter o evangelho de Cristo. Então veja como é que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Gálatas. Ele diz que existe um evangelho, o evangelho verdadeiro, aquele que tem como autor o Criador, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor que eles querem, existe uma linha doutrinal que quer perverter o Evangelho de Cristo. Evangelho significa boas novas de grande alegria, boas novas. E você não pode receber em seu espírito boas novas, por exemplo, exigindo do povo uma vida de sacrifícios, de abluções, de pagar o preço, de vigílias, de passar fome, jejuns violentos. Isso tudo faz parte de um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então o apóstolo São Paulo, ensinando a igreja assim, olha, você foi chamado na graça de Deus para outro evangelho, o qual não há outro evangelho. A sensação que nós temos quando ouvimos os altares falando, os pregadores falando, é que existe um número imenso de evangelhos, um número imenso de pessoas de Jesus, cada um defendendo uma posição. Parece que o corpo de Cristo está esfacelado e o próprio Cristo está dividido. E Paulo diz, você começou pela graça e agora está seguindo um outro evangelho. E a Bíblia diz, não é que haja um outro evangelho, é que há alguns que pervertem e perturbam. Eu quero deixar-lhe esta palavra neste início de semana, porque há muita gente do outro lado, literalmente perturbado, por causa de uma igreja, por causa de uma palavra, por causa de um pregador. Um dia o diabo, um dia um pedaço de tecido, um vidro com óleo, uma flor, e as pessoas andam aí absolutamente presas a palavras que não são o evangelho de Cristo, com verdadeiras amarras espirituais, gerando pessoas congeladas no seu cérebro, com atitudes pequenas, sem sonhar, sem lutar pela vida, porque esse tipo de palavra que é pregado, um outro evangelho, tem sido a maioria esmagadora no mundo cristão. Se você percorrer os pregadores do mundo inteiro, você vê sempre pessoas exaltando o diabo, exaltando o inferno, exaltando sacrifício, vigílias, jejuns, como se isto fossem boas novas de grande alegria. Então, Paulo diz, não é que exista um outro evangelho. A verdade é que isto que vos é pregado perturba e perverte o evangelho de Cristo. E eu queria neste minuto ainda lhe dizer que a coisa que mais perturba e perverte é quando alguém lhe propõe viver o caminho antigo, viver a lei de Moisés, baseado em Jeremias, baseado em livro de Êxodo, baseado nos profetas, como se isto fosse parte ainda do dia a dia da igreja gentílica. Isto é uma heresia que tem destruído você, que tem feito você, em vez de dar graças a Deus, começar a honrar e a glorificar quem não é digno de receber, que é o inimigo. Então, saia hoje, rompa hoje com a lei, com aquilo que perverte, com aquilo que perturba, e venha desfrutar da verdade de Deus, da graça de Deus, a graça que é libertadora. O outro evangelho, ele é escravizador. Você está de acordo? Ele é escravizador.